Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje, capítulo 40 de Êxodo, inclusive estaremos concluindo a leitura deste livro hoje. Vamos ler também o capítulo 19 de Provérbios, 19 de João, 16 de Provérbios e capítulo 3 de Filipenses. Amanhã estaremos concluindo de Filipenses. Mais um livrinho. Iniciando Levítico e terminando de Filipenses amanhã. Mas, sobre hoje, vamos a uma palavra de oração, conversar com o Senhor. Deus soberano e majestoso, excelso e sublime, louvado seja o Senhor. Bendizemos a Ti pelo dia de hoje, pelas chuvas que o Senhor tem permitido que venha cair nesse solo precioso ao longo desse mês. Obrigado a Deus por nos sustentar, estarmos chegando ao finalzinho. Obrigado a Deus por nos trazer à memória, inclusive, sobre o real sentido da Páscoa, o verdadeiro significado e este que se aproxima. Abençoa para que a gente venha estarmos mais reflexivos a respeito daquilo que o Teu Filho fez na cruz em nosso favor. Nos ajuda a sermos gratos e termos uma vida digna do presente maravilhoso que Tu nos deste, que foi a salvação. Te bendizemos por isso. Te louvamos pela Tua palavra, pelo Teu santo evangelho e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Santo Deus. Que o Senhor nos instrua e nos ensine a respeito da Tua vontade, do Teu querer, a respeito de quem Tu és. Nos faça Te conhecer cada vez mais. Fala aos nossos corações, Pai Santo. É assim que eu oro a Ti e já grata, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 40 do livro de Êxodo. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro, ponha nele a arca do testemunho e cubra com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. Depois, arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois, unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro, mande que se lavem com água. Vista Arão com as suas vestes sagradas, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem. Vista-os com as túnicas e unja-os assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdote perpétuo, de geração em geração. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tendas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca, passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado.
da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Capítulo 19 de João. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritavam: Crucifique, crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. E os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque ele se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal celebração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o! Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse: Sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram.
E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, junto dela, o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as escrituras: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Provérbios, capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que estes não ficarão impunes. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora da época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber.
O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Se preparem, que amanhã tem mais.